Vamos ver alguma boa notícia? Vamos lá, então. O impostômetro, painel que mede o valor pago pelos brasileiros em tributos federais. Vamos lá, vamos gastando e vamos arrecadando. Bateu a marca atenção, quanto será que estamos pagando de imposto, de tributos federais? Agora. Não só impostos. 2 trilhões de reais bateu na última quarta-feira. Repita. 2 trilhões de reais, Ricardo Rose, de tributo. Por isso que tem grana à vontade para gastar. No ano passado, esse valor havia sido atingido 2 semanas depois. Quer dizer, já estamos antecipando, né? A marca de 2 trilhões de reais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos. Eu vou começar com o Ricardo Rose, que se impressionou com a marca de 2 trilhões de reais. Milton Friedman dizia, não existe almoço grátis. Quer dizer, o governo, o dinheiro não brota no chão. A máquina que produz dinheiro, a máquina que fabrica dinheiro, deve fabricar as notas de acordo com a economia. Se a gente começar a carregar de imposto desse jeito o empresariado, que é quem produz, quem dá emprego, onde nós vamos parar, meu amigo? Será que o governo não fala não gastar? Ele fala em arrecadar? Será que o governo não fala em reforma administrativa? Ele fala em reforma tributária? Ricardo Rose, o mano está assustado aqui, por favor. Não, 2 trilhões de reais assusta, de certa maneira, todos nós, Capês. E a preocupação não é só a arrecadação, é a não volta desse dinheiro para o cidadão. Se o cidadão brasileiro soubesse de fato, que acreditem, tem muito cidadão brasileiro, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa há alguns anos, que sequer sabe, olha só o que eu estou falando aqui, muito cidadão brasileiro sequer sabe que de fato paga imposto, que no Brasil a maior parte da carga está embutida nos produtos e serviços que ele paga. Diferente de outros lugares do mundo, que você vai lá comprar essa xícara aqui, por exemplo, você vê o preço lá no supermercado, quando você vai ao caixa, é acrescido de um percentual de imposto. Por exemplo, Estados Unidos, que varia de estado para estado, mas essa caneca aqui custa, sei lá, 15 reais, por exemplo, chega lá no caixa, você vai pagar 15 reais mais o imposto, então vai ser 15 reais e 80 centavos de dólar, por exemplo. Aí você percebe o quanto ali, mais ou menos, você está pagando diretamente naquele produto. Aqui não, aqui você custa 15 reais, você vai no caixa, paga 15 reais. A percepção é diferente, o que faz com que muitas pessoas não tenham tanta certeza do tamanho da carga tributária que ela paga. Isso é importante. Educação financeira, poderíamos ter de novo nas escolas. Sim. E a própria educação política. Nós não aguentamos simplesmente mais carga tributária. Mas não é educação, Daniel José, não é educação financeira que chegue para pagar tanto imposto? Aí... exato. O que a gente tem que ter, além de educação financeira e tudo mais, é um entendimento maior do que é o Estado brasileiro, como ele funciona e por que ele existe, e onde ele deve estar, onde ele não deve estar. Infelizmente, hoje, o Estado brasileiro, ele é enorme. A gente paga muito imposto, como visto no impostômetro. E, além disso, o Estado brasileiro ele está presente onde ele não deveria estar, regulando excessivamente a diversas indústrias e setores da economia, enfim, agindo com um peso enorme em áreas onde ele deveria sair da frente, e ele não está presente onde ele deveria estar. Eu não tenho como falar para alguém que mora numa favela que o Estado tem que ser menor. Para ele, o Estado tem que ser maior. Por quê? Porque ele não tem saneamento básico, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação de qualidade. Então, nesses lugares, o Estado deveria ser mais presente. Ou seja, o Estado brasileiro é enorme, ele é ineficaz, ele é ineficiente, ineficaz porque ele está nos lugares errados, ineficiente porque ele opera de uma forma muito aquém do que ele deveria. E esses são os problemas gerados que fazem com que a nossa economia seja menos competitiva em relação a outros países, que fazem com que a economia cresça menos, que menos empregos sejam gerados, que menos pessoas saiam da pobreza e, consequentemente, a gente tenha um país pobre. Marcelo Suano, 2 trilhões de tributos federais pagos na quarta-feira. É hora de aumentar a arrecadação tributária ou é hora de gastar menos? É hora de racionalizar o Estado brasileiro e entender como se faz política pública. Todos falaram praticamente os pontos que são essenciais. Mas eu lembro, Daniel, quando eu havia tratado que de 2 dias antes, você falou, pô, mas isso é ingenuidade, que tinha que fazer uma reforma política. Mas seria ingenuidade se eu falasse depois. Eu falei antes dele tomar posse. Ou seja, eu falei como indicação do que deveria ser feito.
E aí buscar a composição de uma equipe. Mas qual é a lógica? Claro que você precisa de 2 trilhões de reais para um Estado como aí está. É interessante que, por exemplo, quando você falou, o Estado precisa estar em determinados locais, porque você não pode chegar para um habitante de uma comunidade que não tem nada e tentar convencê-lo de que o Estado tem que ser menor. O problema é que para essas populações, eles não estão preocupados em nem entender o que é o Estado. Porque eles não têm saneamento, eles não têm comida, eles não têm transporte, eles não têm respeito, ninguém os respeita. O problema é quando você racionaliza, afinal de contas, qual é o Estado, você obriga que aqueles que vão ocupar o governo, eles tenham um projeto de governo muito claro para poder dizer o que ele precisa concretamente de orçamento, para dizer onde que nós, pelo governo, vamos trabalhar para orientar as políticas públicas e estimular o empreendedorismo, porque de repente numa comunidade você não precisaria ter o Estado lá, desde que você desse a orientação correta para que ocorressem empreendimentos ali, desde que você desse segurança, porque se você liberar para o empreendimento livre lá, ninguém precisa dizer quem que vai tomar conta, a gente já sabe. Mas por isso tem que ter uma política de segurança pública clara, aonde deveria estar indo os recursos. Numa política de segurança pública que respeitasse a polícia, por exemplo, para poder, num caso como esse, dizer, eu não preciso nem tratar do saneamento, basta que eu chegue para uma empresa e falar assim, coloca a tua empresa ali, gera emprego e faz todo o saneamento, que eu abato teus impostos de renda, você não precisa nem fazer imposto. Simples, seria muito simples. Mano, será que hoje você tem condição de concordar com o Sono, pelo menos nisso? Ou não? Vocês já brigaram tanto? Sim, nós temos vários pontos em comum. E eu acho que um aspecto importante aí, do ponto de vista que é, ao mesmo tempo, de uma reforma econômica e política, é a evidência internacional, acadêmica bem documentada, de que o aumento da transparência sobre como o cidadão paga imposto aumenta o nível de cobrança social do governo. Ou seja, se o cidadão entende o imposto que ele paga, entende o quanto ele está pagando, e todos nós pagamos muito aqui no Brasil, mas nem todos sabem disso, quando nós sabemos, a cobrança sobre os políticos é muito maior. Então tem aspectos importantes para a gente levar em conta na discussão, por exemplo, da reforma tributária. Ela vai aumentar ou não a transparência, o grau de entendimento do cidadão a respeito de quanto ele está pagando toda vez que faz uma compra. Porque, como todos sabemos, o sistema tributário brasileiro cobra muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. E no modelo atual, isso acaba ficando sem transparência alguma. É impossível, muitas vezes, dizer qual o imposto efetivo que nós pagamos numa caneta. Em qualquer coisa muito simples, porque existe um cascateamento que impede o cidadão de entender quanto efetivamente de imposto ele paga. Bom, então é o seguinte, eu quero saber se vocês estão de acordo, tem que pagar imposto mesmo. Ó, na Escandinávia pagam. Mas o na retorno Escandinávia, é a carga tributária é de 75%. E o retorno? Eu não me preocupo nem com o retorno que é maior lá, porque lá a sociedade tem uma outra lógica, a organização é outra, o sistema político é outro, e a forma como eles são educados para trabalhar a relação indivíduo e sociedade é diferente. Eu, particularmente, sou a favor de que os impostos sejam diminuídos ao máximo possível e dado capacidade de empreendimento aos empreendedores. Ponto. Mas assim, mas é importante. Agora, e quando o empreendedor é tributado de maneira injusta?